A história que eu carrego não tem monstros óbvios ou sustos de filme. É sobre um lugar, mais especificamente, uma casa. Eu cresci numa daquelas ruas sem saída, sabe? Um lugar que era para ser o resumo da tranquilidade. A nossa casa era a última de um dos lados. E bem em frente a ela, na mesma posição, mas do outro lado da rua, ficava a última casa de lá. O curioso é que elas eram idênticas no projeto, só que uma era a imagem espelhada da outra. A nossa janela da sala dava exatamente para a janela da sala de lá. Nosso portão ficava alinhado com o deles, uma cópia espelhada. A diferença é que a nossa casa tinha vida. Tinha o barulho do meu pai, Dirceu, chegando do trabalho, o cheiro da comida da minha mãe, Marília, se espalhando pelos cômodos, minhas próprias corridas e brincadeiras. A casa da frente não tinha nada. Desde que me entendo por gente, ela esteve vazia. As janelas, sempre cobertas por dentro com cortinas encardidas, nunca se abriam. As grades de ferro, iguais às nossas, eram manchadas por uma ferrugem que escorria e manchava as paredes claras. Meus pais me proibiam de chegar perto, mas não precisavam se esforçar muito. Eu nunca tive aquela vontade de pular o muro, de investigar. Pelo contrário, eu sentia uma espécie de repulsa, uma hesitação que eu não entendia direito com meus 7 ou 8 anos. Meu único contato era visual, da segurança da nossa janela. Eu ficava ali, às vezes, só olhando, tentando entender o que fazia aquele lugar, tão parecido com o meu, parecer tão errado. Não era só o abandono, era um vazio pesado, quase sólido. Uma vez criei coragem e perguntei para minha mãe quem morava ali. Ela só deu de ombros. Disse que quando compraram nosso terreno para construir, a outra casa já estava ali, pronta e desocupada. Nunca viram movimento, nunca souberam de um dono. Para todos os efeitos, era só uma construção vazia, um erro no planejamento do bairro. Mas para mim, era mais. Era a nossa sombra, a cópia errada da nossa vida. Com o tempo, a casa virou só parte da paisagem, uma mancha no fim da rua que eu aprendi a ignorar. A vida seguiu com a normalidade de sempre, por anos, até uma noite, quando eu devia ter uns 8 anos. E aqui, as coisas começam a ficar mais nítidas, mais difíceis de botar na conta da imaginação de criança. Lembro de acordar no meio da madrugada, não por um pesadelo, mas por causa de um som. Não, som é a palavra errada. Era um lamento, um choro de mulher, mas não era um choro comum, de tristeza ou de briga. Tinha qualquer coisa de errada naquilo. Era um som que furava o silêncio da noite, uma nota contínua e desesperada que parecia vir de muito longe e de muito perto ao mesmo tempo. Fiquei um tempo na cama, encolhido, tentando entender. Foi o barulho de passos apressados no corredor que me fez levantar. Meus pais. Fui na ponta dos pés até a porta do meu quarto e espiei. Eles estavam na sala, parados no escuro, recortados pela luz fraca que entrava pela janela. Olhavam fixamente para a casa da frente. Aproximei-me devagar, sem fazer barulho. Eles não notaram minha presença. Estavam completamente focados no que acontecia lá fora. O lamento veio de novo. E ali, mais perto da sala, eu pude ouvir com mais clareza. Era um choro de dor profunda. Uma agonia que não parecia caber dentro de uma pessoa. Minha mãe levou a mão à boca. Dirceu, que som é esse? Pelo amor de Deus! A voz dela saiu como um sussurro tremendo. Meu pai não respondeu de imediato. Ele estava rígido, a mão apoiada na parede ao lado da janela. Vem de lá de dentro, ele finalmente disse, a voz baixa e tensa. Da casa. Ficamos os três em silêncio por um instante, só ouvindo. O choro parava e voltava, sempre com o mesmo desespero. Não era possível que mais ninguém na rua estivesse ouvindo aquilo. O som atravessava as paredes, entrava na nossa casa, parecia que estava sendo produzido dentro da nossa cabeça. Meu pai se afastou da janela, decidido. Isso não está certo, pode ser alguém que invadiu, alguém machucado. Vou chamar a polícia. Ele pegou o telefone fixo da mesinha. Eu, encolhido atrás do sofá, só conseguia olhar para a janela escura da casa do outro lado da rua. Pela primeira vez, eu não estava apenas observando o vazio. Eu estava com medo do que havia dentro dele. Enquanto meu pai falava com a atendente, com a voz firme, mas urgente,
Eu rezei para que quem quer que estivesse chorando simplesmente parasse. A espera pareceu durar uma eternidade, mas na verdade não levou nem 5 minutos. As luzes azuis e vermelhas da viatura encheram a nossa sala antes mesmo de ouvirmos a sirene que eles desligaram ao entrar na rua. O carro parou bem no meio do caminho entre a nossa casa e a outra. O choro da mulher tinha cessado no exato instante em que os faróis iluminaram a fachada abandonada. O silêncio que ficou no lugar era pesado, cheio de expectativa. 2 policiais desceram, um mais velho com a postura cansada de quem já viu de tudo e um mais novo, que parecia mais alerta, mais tenso. Meu pai abriu a nossa porta e foi até eles. Eu continuei na janela, agora com minha mãe ao meu lado, a mão dela pousada no meu ombro. Não conseguia ouvir o que eles conversavam, mas via os gestos. Meu pai apontando para a casa. O policial mais velho balançando a cabeça, com uma expressão de quem ouvia uma queixa de barulho pela 1000ª vez. Eles atravessaram a rua. As luzes de suas lanternas eram focos de luz branca e nervosa que varriam a frente da casa, examinando as janelas com grades, a porta de madeira gasta. Depois de uma breve discussão, eles deram a volta pela lateral e sumiram da nossa vista. Alguns segundos depois, um dos fachos de luz apareceu numa das janelas da sala de estar. Eles tinham entrado. Minha mãe apertou meu ombro com um pouco mais de força. Da nossa janela dava para ver tudo, o que era apavorante. Era como assistir a um teatro de sombras. As luzes das lanternas se moviam lá dentro, subindo as escadas, passando de um cômodo para o outro no andar de cima. Um facho de luz varreu a janela do quarto, que era o espelho do meu. Fiquei imaginando os policiais caminhando por um layout que eu conhecia tão bem, mas que ali era um território inimigo, coberto de poeira e silêncio. As luzes pararam em um dos últimos quartos, um cômodo pequeno nos fundos da casa. E então um grito. Não era o lamento da mulher, era um grito de homem, fino, de puro pânico. Um som que não vinha de uma garganta acostumada a gritar. Logo em seguida, outro berro mais abafado e o barulho de algo caindo. As luzes das lanternas tremeram violentamente e, de repente, apontaram para a saída. 2 vultos saíram tropeçando pela porta da frente, que eles devem ter destrancado por dentro. Eram os 2 policiais. Eles não corriam. Eles fugiam. Despencaram pela pequena escada da varanda. Um deles quase caiu. Estavam pálidos, mesmo sob a luz amarelada do poste. Gritavam frases que eles não conseguiam terminar um para o outro. Eles não pararam até chegar na viatura. Meu pai atravessou a rua correndo na direção deles. Outras luzes se acenderam na vizinhança. O teatro silencioso tinha acabado. O pavor agora era público. Meu pai demorou um pouco para voltar. Mais uma viatura chegou, e por quase 1 hora, a rua sem saída ficou mais movimentada do que durante o dia. Fomos obrigados a ir para o quarto, mas eu não dormi. Fiquei ouvindo os rádios da polícia, as conversas abafadas. Quando Dirceu finalmente entrou em casa, o rosto dele estava de um jeito que eu nunca tinha visto. Era um medo que ele se esforçava para esconder, mas eu via. Ele sentou com minha mãe na cozinha. Falavam baixo, mas o silêncio da casa era tanto que eu conseguia ouvir quase tudo do corredor. Ele contou que os policiais estavam em estado de choque. O mais novo não parava de chorar. Levaram os 2 dali e a segunda equipe entrou na casa para uma varredura completa. Não encontraram absolutamente nada. Nenhuma porta arrombada além da que eles forçaram. Nenhum sinal de que alguém tivesse vivido ou morrido ali. Estava vazia. Vazia e suja de tempo. Mas os primeiros policiais viram alguma coisa. Meu pai repetiu para minha mãe o que conseguiu juntar dos gritos e da conversa fragmentada. Quando entraram num quartinho dos fundos, um deles sentiu um toque no ombro como um tecido roçando. Ele se virou achando que era o parceiro, mas não tinha ninguém. Foi quando ele sentiu de novo, mas dessa vez na cabeça. Ele ergueu a lanterna. E foi o que ele disse que viu, que fez seu cérebro dar um nó. Eram pés. 2 pés descalços, pálidos demais, suspensos no ar bem na altura do rosto dele. Balançavam um pouquinho com uma lentidão esquisita, como se pertencessem a um corpo enforcado, mas não havia corda, não havia nada. Só os pés flutuando no escuro.
O outro policial apontou a lanterna para o mesmo lugar e também viu. Foi o suficiente. Nos dias seguintes, em pouco tempo, todo mundo na vizinhança já sabia da história. Durante quase uma semana, era comum ver uma viatura passar devagar pela nossa rua, uma ronda silenciosa que só confirmava a gravidade daquela noite. A casa deixou de ser abandonada e virou oficialmente a Casa Assombrada. Alguns vizinhos juravam que era verdade, outros diziam que era exagero, coisa de policial estressado. Com o tempo, como tudo, a história virou lenda e a lenda virou silêncio. Mas não para mim. Eu tinha visto homens treinados fugindo apavorados. Para mim, o que morava do outro lado da rua não era uma lenda, era um fato. Meus pais nunca mais tocaram no assunto. Foi como um pacto de silêncio, uma tentativa desesperada de nos convencer de que a vida podia continuar normalmente. E, na verdade, não tínhamos para onde ir. Então, com o tempo, aquela memória foi perdendo a força. Eu entrei na adolescência, meus interesses mudaram, e a casa do outro lado da rua voltou a ser apenas uma construção feia e abandonada. A história dos policiais virou uma daquelas coisas que a gente conta para os amigos para parecer mais interessante, mas que, com o tempo, até eu mesmo comecei a duvidar. Talvez os caras tivessem se assustado com um rato. Talvez meu pai tivesse aumentado a história. A mente da gente faz isso para poder seguir em frente. Tudo estava quieto, adormecido, até uma noite quando eu tinha uns 16 anos. Eu era da turma que virava à noite jogando no computador. Meus pais já dormiam há horas. A casa estava mergulhada naquele silêncio profundo que só existe de madrugada, e foi nesse silêncio que eu ouvi. No começo foi quase imperceptível. Um som agudo, distante, que eu pensei ser do próprio jogo ou algum ruído da rua. Tirei os fones de ouvido. O silêncio voltou. Quando estava prestes a colocá-los de novo, o som veio outra vez, e não havia dúvida. Era o mesmo lamento. 8 anos se desfizeram em um único segundo. Eu travei na mesma hora, meu corpo ficou pesado. Era a mesma voz, a mesma dor, a mesma agonia que rasgava a noite. Mas desta vez, tinha uma diferença crucial. Meus pais não acordaram, nenhuma luz se acendeu na vizinhança, ninguém chamou a polícia. Era só para mim. Desliguei o monitor do computador e a escuridão do meu quarto me engoliu, deixando apenas o contorno da janela visível. Fui até ela, sentindo o coração bater descontrolado. Afastei um canto da cortina. A casa estava lá, um vulto escuro contra um céu sem estrelas. O choro parecia vir diretamente dela, atravessando a rua e mirando a minha janela. Eu fiquei ali, parado, ouvindo. Não sei quanto tempo passou. E então, algo mudou. O choro não parecia mais um eco preso no tempo. Ele se tornou presente, atento. Tive a sensação horrível e clara de que a fonte daquele som sabia que eu estava ali, na minha própria janela, olhando. Foi quando meus olhos se ajustaram melhor à escuridão e eu vi, ou acho que vi. Na janela do quarto, que era o espelho do meu, o negrume não era uniforme. Havia uma mancha mais escura na escuridão. Uma forma sutil, a silhueta de uma cabeça, de ombros. Alguém estava parado ali, naquela janela, olhando de volta para mim. Não gritei, nem consegui me mexer por um instante. Apenas larguei a cortina e me afastei da janela, passo a passo para trás, como se um movimento brusco pudesse quebrar um vidro invisível entre nós. Deitei na cama e me cobri até a cabeça, um reflexo infantil e inútil. Eu nunca contei isso para ninguém. Aquele choro, aquela silhueta, foi um segredo que eu guardei para mim. Era a prova de que aquilo, o que quer que fosse, agora sabia de mim. Pouco tempo depois daquela noite, talvez 1 ou 2 anos, a casa foi vendida. Um dia, acordamos com o barulho de máquinas e caminhões. A rua sem saída, sempre tão quieta, virou um canteiro de obras. Foram colocar tapumes em volta do terreno e, em menos de uma semana, começaram a demolição. Eu assistia tudo da minha janela. Cada parede que vinha abaixo, cada pedaço de entulho que era jogado na caçamba, senti um alívio enorme. Eu vi o quarto da silhueta se desfazendo, o teto vindo abaixo até que só restou o céu azul no lugar. Quando a última parede caiu e no lugar da casa sobrou apenas um terreno vazio e remexido,
Eu respirei fundo. Pela primeira vez em anos, eu senti uma paz genuína. A sombra tinha sumido da paisagem e o espelho finalmente estava quebrado. Hoje sou um homem adulto, moro em outra cidade bem longe daquela rua. Meus pais ainda vivem lá. No lugar da casa, construíram um sobrado moderno, com uma família nova e barulhenta. Ninguém nunca mais relatou nada estranho. Às vezes, quando penso nisso, tento ser cético. Tento me convencer de que a mente de um garoto assustado e que minha cabeça de adolescente inventou coisas. Que o choro era o vento nos fios elétricos, que os policiais estavam exaustos e viram coisas, que a silhueta na janela era só um jogo de luz e sombra. É mais fácil viver assim. Mas a verdade é que a paz que eu senti com a demolição não durou. Porque eu entendi, tarde demais, que o problema não era a casa. Ela só prendia aquilo lá dentro. O que quer que vivesse ali dentro foi libertado quando derrubaram as paredes. E eu sei disso porque de vez em quando, muito raramente acontece. No silêncio do meu próprio apartamento, no meio da noite, quando tudo está quieto, eu escuto. Não é o lamento inteiro, alto e desesperado. É só o começo. Uma nota fininha, quase inaudível, que parece vir do corredor escuro ou do quarto ao lado. O suficiente para me lembrar que a sombra não foi apagada. Ela só parou de me observar de longe e agora me acompanha, esperando o momento certo para chorar de novo. A gente nunca pensa que certas coisas podem acontecer com a gente, não é? Eu sei que parece o tipo de frase que todo mundo fala depois que algo ruim acontece, mas é a mais pura verdade. Antes de tudo isso, minha vida era normal. Eu era só mais um rapaz tentando se firmar. Tinha acabado de conseguir meu primeiro emprego de verdade, num escritório grande, um daqueles lugares que pagam um salário que parece bom, mas que, em troca, levam um pedaço da sua alma. Eu tinha me mudado para a cidade grande justamente por causa dessa vaga. Estava completamente sozinho, longe da família, dos amigos, e o dinheiro no começo era curto e tinha que dar para tudo. Passei quase um mês naquela angústia de procurar um lugar para morar, virando noites em sites de classificados e grupos em redes sociais. O que eu precisava era simples. Um quarto. Só um canto para dormir que não comesse metade do meu salário e que ficasse de preferência perto de alguma linha de metrô para facilitar minha ida para o trabalho. Foi assim que eu achei o anúncio do quarto na casa de uma senhora. Era um sobrado antigo, mas dava para ver que era bem cuidado, num bairro residencial cheio de árvores e ruas que pareciam sempre calmas. O preço era justo, quase bom demais para ser verdade. Eu marquei a visita já esperando encontrar alguma coisa errada, alguma pegadinha. Quem me atendeu foi a dona Clementina, a proprietária. Uma senhora de uns 60 e poucos anos, de cabelo bem cortado e um sorriso que me pareceu sincero. Ela me mostrou a casa. Tinha aquele cheiro específico de cera misturada com móvel de madeira, sabe? O piso era de taco, muito bem lustrado. Meu quarto ficava no andar de cima, no fim de um corredor comprido. Era simples, com o essencial: uma cama, um armário embutido e uma escrivaninha. Era perfeito. Ela me explicou que ela e o marido quase não paravam em casa, pois tinham uma pequena confecção numa cidade próxima e acabavam passando a maior parte da semana por lá. A filha deles, a Thalita, fazia faculdade. Ou seja, a casa ficaria praticamente só para mim durante a semana. Silêncio e privacidade. Eu não podia pedir mais nada. Fechei negócio na mesma hora. A primeira noite foi a do mais puro alívio. Lembro de deitar naquela cama e sentir o peso das últimas semanas simplesmente escorrendo do meu corpo. O silêncio era total. Eu dormi pesado, a noite inteira, a primeira vez em muito tempo. Mal sabia que aquela paz toda já vinha com um prazo de validade bem curto. A segunda noite foi tão sossegada quanto a primeira. Na verdade, a primeira semana inteira correu numa paz que eu nem lembrava que existia. Foi só lá pela quinta ou sexta noite que as coisas começaram a ficar estranhas. Eu tinha chegado do trabalho moído. Aquele ritmo de começo de emprego é uma coisa que te espreme. Você quer mostrar serviço, acaba fazendo mais horas do que deveria. E no fim do dia, só sobra o cansaço. Tudo o que eu queria era um banho e a minha cama.
E foi exatamente o que eu fiz. Apaguei a luz do quarto, deitei e me preparei para apagar. O silêncio da rua era uma paz. Eu já estava naquele estado de quem está quase dormindo, quando a gente já não pensa em mais nada, sabe? Foi aí que eu ouvi. Não foi um barulho que me assustou de imediato. Foi uma coisa sutil, quase discreta. Passos. Vinham do corredor, no piso de taco. O som era macio, ritmado, como o de alguém andando descalço, tomando um certo cuidado para não fazer barulho. Minha primeira reação foi zero pânico. Eu só pensei que a dona Clementina ou o marido tinham voltado e eu não tinha percebido. Meio sem jeito, achei que deveria ir até a porta, dar um boa noite, só para eles saberem que eu estava ali. Levantei, abri a porta do quarto bem devagar. O corredor estava num breu total, nenhuma luz acesa, nem vindo da parte de baixo da casa pela escada. Dona Clementina? Chamei baixo, mas minha voz pareceu alta naquele silêncio todo. Nenhuma resposta. Fiquei ali, parado na porta por um momento, só tentando ouvir qualquer barulho. Nada. Dei de ombros, fechei a porta e tranquei. Devo estar muito cansado. Foi a única explicação que fez algum sentido. Coisa da minha cabeça. Voltei para a cama e dessa vez apaguei de verdade. O problema é que na noite seguinte o som voltou. Praticamente na mesma hora, ali entre 11 e meia-noite, logo depois que eu deitei. Os mesmos passos cuidadosos, lentos, passeando pelo corredor. Dessa vez eu não me mexi. Fiquei quieto, de olhos abertos no escuro, tentando ouvir melhor. Os passos foram até o começo do corredor, perto da escada, e simplesmente pararam. A desculpa de que era cansaço ou imaginação já não parecia tão convincente. 2 noites seguidas, no mesmo horário. Aquilo começou a me incomodar de verdade. Não chegava a ser medo, ainda não. Era mais uma estranheza, a pulga atrás da orelha. A certeza incômoda de que tinha algo acontecendo naquela casa que eu não entendia. Não demorou muito para que os passos se tornassem parte da rotina noturna da casa. Era como um relógio. Dava 11 horas, eu deitava, e em algum momento depois disso, eles começavam. A princípio era só no corredor, uma ida e volta. Com o tempo, o trajeto pareceu aumentar. Às vezes, eu tinha a impressão nítida de que a pessoa descia as escadas, andava pela sala de estar e depois subia tudo de novo. O som era sempre o mesmo, suave, abafado, o caminhar de pés descalços sobre a madeira. Aquilo foi acabando comigo aos poucos. Eu já não deitava para relaxar. Eu deitava para esperar. Ficava tenso, com o ouvido atento, tentando decifrar algum padrão, alguma lógica. Meu sono, que nunca foi espetacular por causa da pressão do trabalho, se transformou em algo ralo, interrompido. Passei a me arrastar durante o dia no escritório, com a cabeça pesada. Não dava mais para continuar fingindo que era normal. Eu precisava de uma resposta. Esperei o fim de semana. Dona Clementina tinha avisado que passaria no sábado de manhã para pegar umas correspondências. Fiquei de prontidão. Quando ouvi o barulho da chave na porta da frente, respirei fundo e desci tentando fazer uma cara de que estava tudo bem. Ela estava na sala com um monte de envelopes na mão. "E então, Leonardo, tudo em ordem por aqui?" Ela me cumprimentou com o sorriso de sempre. "Tudo tranquilo, Dona Clementina. Só uma coisinha que eu queria perguntar, se não for incômodo." Ela parou o que estava fazendo e me olhou com uma atenção que me pareceu um pouco ensaiada. "Imagina, meu filho, pode falar. Quer um café? A garrafa ainda deve estar quente." "Não precisa, obrigado. É que..." Hesitei por um instante, porque dito em voz alta, aquilo tudo parecia meio ridículo. Eu tenho ouvido uns barulhos à noite, meio que uns passos aqui no corredor de cima. O sorriso dela não sumiu, mas eu notei algo diferente nos olhos dela. O olhar dela se fechou na hora. "Ah, os passos", ela respondeu num tom de quem comenta sobre um vazamento antigo na parede. "Não esquenta com isso, querido. Essa casa aqui já é uma senhora de idade. À noite a madeira trabalha, os canos dão uns estalos. É o jeito dela respirar. Com o tempo você acaba se acostumando." A explicação veio tão calma, tão maternal, que por um segundo eu quase acreditei. Quase. "É que o som parece muito com alguém andando, sabe? E é sempre no mesmo horário."
Insisti, já me sentindo um completo idiota. Cansaço, Leonardo. Você anda trabalhando demais, não anda? A cabeça da gente prega cada peça. Ela deu uma batidinha no meu braço, como quem diz, coitadinho. Pode ficar tranquilo. Quando a gente não está, não tem uma alma viva aqui além de você. É o lugar mais seguro que existe. A conversa morreu ali. Ela imediatamente mudou de assunto. Perguntou da minha cidade, da minha família, e eu só respondi no automático. Quando subi de volta para o meu quarto, a sensação de estranheza tinha se transformado em outra coisa, um nó na boca do estômago. Ela não só sabia dos passos, como tinha um discurso pronto na ponta da língua. Ela não tinha me ajudado, ela tinha me dispensado. E isso, de alguma forma, era muito mais assustador do que os barulhos. Naquela noite, além de trancar a porta, eu empurrei a cadeira pesada da escrivaninha até encostá-la na maçaneta. Foi a primeira vez que eu senti medo de verdade. O medo muda a gente. Ele afia os sentidos de um jeito esquisito. Depois daquela conversa com a dona Clementina, eu passei a reparar em absolutamente tudo. Cada estalo da madeira, cada barulho que vinha da rua. E a casa, como se sentisse que agora tinha toda a minha atenção, pareceu decidir que era hora de levar as coisas para outro nível. A primeira vez foi com a porta. Eu tinha criado o pequeno ritual de trancá-la e depois forçar a maçaneta para baixo, 2, 3 vezes, só para ter certeza absoluta de que estava firme. Numa noite, acordei de madrugada para beber água. Voltei para o quarto e cumpri meu ritual. Tranquei, chequei. De manhã, quando o despertador tocou, a primeira coisa que meus olhos viram foi um risco de luz vindo do corredor. A porta do meu quarto estava entreaberta. Não escancarada, só uma fresta de uns 2 dedos. Meu estômago revirou. Eu tinha certeza de que a tinha fechado e trancado. Mas a dúvida entra na cabeça da gente, né? Será que eu não fechei direito? Será que no sono eu levantei e abri sem perceber? Tentei me agarrar a essas ideias o dia todo. Algumas noites depois os passos voltaram, mas trouxeram um acompanhamento. Eles pararam, como já era costume, bem em frente à minha porta. Automaticamente, prendi a respiração debaixo do cobertor como uma criança. E no silêncio total que se formou, eu ouvi, vindo do outro lado da madeira, um sopro de ar, lento, pesado, como alguém exalando o ar com cansaço. Não era o vento passando por uma fresta, era diferente. Era uma respiração. Durou talvez uns 10 segundos que pareceram uma vida inteira e depois os passos simplesmente se afastaram. Naquela noite, eu não consegui mais dormir. Fiquei sentado na cama, abraçado aos joelhos e olhando para a porta, esperando o céu clarear. Comecei a deixar o celular gravando. Colocava o aparelho no chão perto da porta e deixava o gravador de voz ligado a noite toda. De manhã, com uma ansiedade horrível, eu ouvia a gravação. Horas e horas de um chiado baixo, o som distante de um carro passando, o meu próprio virar e revirar na cama. Mas 2 passos, da respiração, nada. Nem o menor vestígio. Era como se aquilo soubesse, como se acontecesse numa frequência que a tecnologia não conseguia captar. E isso só serviu para me fazer sentir mais louco, mais isolado. O golpe final, o que acabou com qualquer tentativa de achar uma explicação lógica que eu ainda tentava manter, foi por causa de um livro. Eu estava lendo um romance bem grosso de capa dura e tinha a mania de deixá-lo sempre sobre a mesa de cabeceira, perfeitamente alinhado com a borda. Cheguei do trabalho num dia especialmente cansativo. Entrei no quarto, joguei a mochila no chão e quando olhei para a cama, vi que o livro não estava lá. Ele estava do outro lado do quarto, sobre a escrivaninha, fechado. O quarto tinha ficado trancado o dia inteiro. Eu tinha a única cópia da chave. Ninguém tinha entrado ali. Mas alguma coisa, sim. Naquele momento, a sensação de segurança desapareceu por completo. Eu não estava mais morando num quarto alugado. Eu estava enfiado no território do inimigo. A casa não era só antiga, era ocupada. E a presença, fosse lá o que fosse, não estava mais contente em só passear pelos corredores. Ela queria que eu soubesse, sem sombra de dúvida, que podia entrar no meu espaço quando bem entendesse.
Depois do livro, uma coisa ficou clara. Aquilo não era aleatório. Não era um eco do passado. Era pessoal. E se era pessoal, a resposta não estava nas paredes da casa, mas nas pessoas que viviam nela. A entidade não era parte dos móveis, tinha sido convidada por alguém. Minha atenção, que antes estava toda voltada para os sons e os objetos, se virou para a família. Dona Clementina e o marido eu raramente via, mas a filha, Thalita, costumava aparecer nos fins de semana. Uma garota quieta, na casa dos seus 19 ou 20 anos, que mal saía do quarto. Nossos encontros se resumiam a um oi apressado no corredor. Ainda assim, ela se tornou o foco da minha atenção. Aconteceu numa tarde de sábado. Eu estava no meu quarto tentando ler o mesmo parágrafo pela 10ª vez, sem conseguir absorver uma única palavra. A casa estava quieta, ou pelo menos eu achava que estava. Foi quando ouvi o som abafado de uma voz vindo do quarto dela, que ficava do outro lado do corredor. Ela estava falando ao telefone. Eu não sou do tipo que bisbilhota a vida alheia de verdade, mas o desespero te faz quebrar as próprias regras. Andei na ponta dos pés até a minha porta e colei o ouvido na madeira fria. A voz dela era baixa, quase um sussurro, mas o corredor vazio parecia amplificar o som. Eu não conseguia entender tudo, só fragmentos. Não, eu não aguento mais, Ju. Ele não para. A voz dela era um choro contido. E a minha mãe não faz nada. Só manda eu rezar e esquecer que existe. Meu coração acelerou. Ele não para, continuei escutando. Desde aquele dia, às vezes eu juro que ouço ele no meu quarto também. Houve uma pausa. Ela devia estar ouvindo a amiga do outro lado da linha. Acho que ficou pior depois que o moço novo se mudou. Parece que ele ficou mais curioso. Um arrepio subiu pela minha nuca. O moço novo. Era de mim que ela estava falando. A coisa não só estava ali, como estava ciente da minha presença e reagindo a ela. A gente nunca devia ter feito aquilo. Que ideia idiota. A voz dela falhou. Ficar brincando com o jogo do copo. Agora olha no que deu. Jogo do copo. Aquelas 3 palavras ecoaram na minha mente e tudo fez sentido de um jeito horrível. Os passos, a respiração, o livro movido. Não era a casa. Era algo que elas tinham chamado. Algo que elas tinham convidado para entrar e que agora não sabiam como mandar embora. E a dona Clementina, com seu sorriso tranquilo e sua oferta de café, sabia de tudo o tempo todo. Ela não estava me protegendo de um segredo inofensivo da casa. Ela estava, na melhor das hipóteses, me usando como uma distração para a criatura. Naquele instante o medo virou pressa, uma pressa gelada. Eu não ia dormir mais uma noite naquele lugar. Não era mais uma questão de estar desconfortável ou assustado. Era uma questão de sair dali inteiro, antes que a curiosidade daquela coisa evoluísse para algo muito pior. Não esperei nem o sol se pôr por completo. A urgência era uma coisa física, uma pressão no peito que me mandava sair dali. Peguei meu celular e, com as mãos tremendo um pouco, comecei a jogar minhas roupas de qualquer jeito dentro da mala. Meus livros, papéis do trabalho, o carregador, tudo que era meu e estava ao alcance da mão. Não havia tempo para organizar nem para planejar. O único plano era sair. Cada tábua do piso que rangia sob meus pés enquanto eu me apressava soava como um alerta. O ar na casa tinha ficado pesado, denso, como se o próprio ambiente soubesse que eu tinha descoberto o segredo. Eu me sentia observado por cada porta fechada, por cada janela que refletia o fim de tarde lá de fora. Deixei a mala e a mochila já perto da porta do quarto. Faltava só uma caixa de papelão com algumas miudezas que eu tinha deixado num canto. Voltei para pegá-la. Quando me virei e dei um passo para entrar no meu quarto de novo, só para dar uma última olhada e ter certeza de que não esquecia nada importante, eu o vi. No escuro que já tomava conta do cômodo, bem ao lado da minha cama, onde ficava a escrivaninha, havia uma forma. Não era uma pessoa. Era uma silhueta, alta e magra. Um buraco no escuro, com a forma de uma pessoa. Não tinha rosto, não tinha roupas, não tinha detalhe algum. Era só um recorte no espaço, um vácuo com formato humano. E estava perfeitamente imóvel, me observando. O ar simplesmente sumiu dos meus pulmões.
Tentei gritar, mas o que saiu foi só um estalo seco na garganta. Meu corpo reagiu antes que minha mente pudesse processar. Dei um passo para trás, devagar, sem desviar os olhos daquela coisa. Com a mão trêmula, agarrei a alça da mala e a mochila, sem me importar nem um pouco com a caixa que ficou para trás. Me virei e só corri. Desci as escadas de 2 em 2 degraus com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Me atrapalhei todo com a chave na fechadura da porta da frente. Minhas mãos não me obedeciam. Foi nesse momento que ouvi um barulho vindo da cozinha. Dona Clementina apareceu na entrada da sala secando uma xícara com um pano de prato. Por um instante, reparei em suas mãos. Os nós dos dedos estavam avermelhados, como se ela tivesse acabado de esfregar algo com muita força. Ela me olhou, viu a mala na minha mão, viu minha expressão de pânico e seu rosto não mostrou a menor surpresa. Havia talvez um fundo de resignação. Ou seria alívio? "Ué, já está de saída?" Ela perguntou com a voz mais calma e natural do mundo. Eu finalmente consegui girar a chave na fechadura. A porta se abriu com um clique. "Mas está tão tarde, Leonardo." Não respondi. A calma dela foi sem dúvida a coisa mais assustadora que eu vi naquela casa. Cruzei o batente da porta e a bati com toda a minha força, correndo pela calçada sem olhar para trás. Deixei coisas para trás, roupas, o livro que estava lendo, a caixa com minhas coisas. Nunca mais voltei para buscar. Por meses, eu dormi com a luz do abajur acesa. Qualquer estalo no meu novo apartamento me fazia congelar por dentro. Às vezes, quando estou naquele estado entre o sono e o despertar, tenho a impressão de ver uma forma escura se mexendo no canto do olho, mas eu quero acreditar que é só a memória. Eu deveria ter ido embora na primeira noite, no primeiro passo que ouvi no corredor. A gente sempre tenta se convencer de que é só coisa da nossa cabeça, até o dia em que descobre que não é. Eu preciso contar isso, colocar para fora de um jeito que faça algum sentido, porque na minha cabeça já não faz mais. Se eu pudesse voltar no tempo, não seria para o dia em que tudo deu errado, mas para um pouco antes, para o dia do meu aniversário de 18 anos. Eu teria simplesmente ficado no meu quarto. Acontece que minha mãe, Rita, sempre fez questão de comemorar. Era aquele churrasco no quintal dos fundos, com a família toda, o som alto tocando umas músicas antigas e a fumaça da churrasqueira tomando conta do corredor. Eu nunca gostei muito, para ser sincero. Era sempre a mesma coisa. Meus tios falando de futebol e política, minhas primas mostrando fotos no celular e eu ali, no canto, me sentindo um peixe fora d'água. Naquele ano a sensação era pior. 18 anos. A idade em que esperam que você já tenha um plano, uma direção. E eu não tinha nada. Nenhum trampo. A escola empurrada com a barriga. Eu era o menino. O que ainda não se achou. E meu tio Alexandre fez questão de deixar isso claro para todo mundo. No meio do parabéns, ele me entregou uma caixa de presente. Pesada. Quando abri, era um jogo de ferramentas. Ele deu aquela risada alta com a barriga balançando e disse na frente de todo mundo: "Para ver se agora você aprende um ofício de verdade, garoto. Chega de ficar só sonhando com moto." O pessoal riu junto, aquele riso sem maldade, mas que te fura por dentro. Minha mãe tentou consertar, disse que foi um presentão, mas o estrago estava feito. Eu me senti um inútil, um zero. Não fiz cena. Só agradeci com um sorriso amarelo, sentindo o rosto quente. Deixei a caixa de lado e disse que ia ao banheiro. Mas em vez disso, peguei a chave, abri o portão da frente e saí andando sem rumo, só para respirar. Eu só queria sumir dali. As ruas do bairro estavam quietas, com aquela calmaria de fim de tarde de domingo. Eu andei por uns 20 minutos, sem nem pensar para onde estava indo, só colocando um pé na frente do outro. Quando dei por mim, já não estava mais numa área residencial. Eu tinha descido em direção ao centro, a parte mais antiga, que fica quase morta durante o fim de semana. Os prédios ali são mais altos, com as fachadas descascadas e janelas que pareciam buracos escuros. As ruas são de paralelepípedo,
e o som dos meus passos parecia ecoar de um jeito estranho, como se não fosse meu. O ar ficou mais frio com aquele cheiro de umidade e fumaça de ônibus que nunca sai dali. Tudo estava fechado. Farmácias com as portas de aço arriadas, lojas de tecido com manequins empoeirados, botecos escuros. Só eu e os postes de luz que começavam a acender, jogando um brilho alaranjado e fraco no chão. Foi quando eu ouvi outros passos. No começo pensei que fosse o eco que eu já tinha notado, mas o ritmo era diferente. Estava coordenado demais com o meu, só que um instante atrasado. Parei de repente fingindo amarrar o cadarço. O som parou também. Senti um peso no estômago. Olhei para trás, por cima do ombro. A rua estava vazia, longa e reta. Não tinha onde se esconder. Continuei, um pouco mais rápido, e os passos voltaram, no mesmo ritmo. Não era alguém me seguindo para assaltar, a sensação era outra, mais antiga. Era como se a própria rua estivesse se movendo comigo. Virei uma esquina, entrando numa viela mais estreita, e foi lá que eu o vi. Parado sob a única lâmpada que funcionava, quase no fim da passagem. Era um homem, ou a forma de um. Usava um terno escuro que parecia gasto, fora de moda. Tinha um chapéu que cobria parte do rosto, mas o que me fez parar de verdade não foi a roupa. Foi o jeito que ele estava parado. O corpo era fino demais, os braços um pouco mais longos do que deveriam ser, como se alguém o tivesse esticado. E ele não olhava para mim, mas eu sentia que ele me via. Pensei em dar meia volta, sair correndo, mas meu corpo não me obedecia direito. Era como estar sonhando quando você quer se mexer e não consegue. Fiquei ali a uns 15 metros dele, tentando entender o que era aquilo. Então ele levantou a cabeça. Ele não tinha um rosto. Quer dizer, tinha o formato, o queixo, o lugar do nariz. Mas a pele era uma coisa só, lisa e pálida como couro velho, sem nenhuma expressão. No lugar dos olhos, 2 buracos escuros, vazios. E a boca era um rasgo fino, costurado nos cantos, formando um sorriso que não se movia. Ficou difícil de respirar. Cada parte de mim gritava para eu correr, mas eu continuei fincado no chão. Ele deu um passo na minha direção. Ele não andou. Ele deslizou sem mover as pernas, como se o chão o empurrasse. Em um piscar de olhos, a distância entre nós diminuiu pela metade. E ele falou. A voz não tinha som, não tinha eco. Ela simplesmente apareceu dentro da minha cabeça com uma estática baixa, como um rádio mal sintonizado. Para que a pressa, garoto? Eu não respondi. Não conseguia. A coisa se aproximou mais, parando a um braço de distância. O cheiro que vinha dela era de terra úmida e metal enferrujado. Não gostou do seu presente de aniversário? A voz arranhou dentro da minha cabeça. Ele sabia. Aquilo me quebrou. O medo virou outra coisa. Uma certeza de que eu não estava no controle de mais nada. Ele estendeu uma das mãos. Os dedos eram longos, com as unhas sujas de terra. Na palma havia uma chave de moto, moderna, com um pequeno controle de alarme acoplado. Você quer um presente de verdade? Ele disse com aquele sorriso fixo. Pode ter, mas tudo na vida tem um preço. A chave estava ali, flutuando na frente dos meus olhos. Eu não queria pegar. Juro que não queria. Mas minha mão se moveu sozinha, como se fosse a de outra pessoa, e meus dedos se fecharam ao redor do plástico frio da chave. No instante em que eu a toquei, ele se inclinou e sussurrou, a boca sem lábios perto do meu ouvido. O hálito era gelado. Daqui a 5 anos eu venho buscar o pagamento. E com a mesma velocidade que apareceu, ele se foi. Não correu, não virou as costas. Ele simplesmente se dissolveu no ar como fumaça. A viela ficou vazia de novo, mas o cheiro de ferrugem e o frio continuaram ali grudados em mim. Eu não sei quanto tempo fiquei parado naquela viela, só segurando a chave. Eu sentia um frio que não passava. O caminho de volta foi uma confusão. Cada farol de carro que passava me dava um susto. Cada sombra de árvore parecia a silhueta daquela coisa. Minha mente ficava indo e vindo entre o pânico e a negação. Tinha que ser uma alucinação, uma pegadinha de muito mau gosto, qualquer coisa. A chave na minha mão parecia queimar, e a cada bueiro que eu passava, uma parte de mim gritava para jogá-la dentro e esquecer tudo. Mas eu não consegui.
Quando finalmente cheguei na minha rua, já era noite fechada. As luzes das casas estavam acesas. O som de uma televisão vinha da casa do vizinho. Tudo normal. Normal demais. Olhei para a frente da minha casa e meu coração parou. Não, ele não parou. Ele deu um tranco e uma batida tão forte que doeu no peito. Estava lá, parada junto à calçada, bem embaixo do poste, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Uma moto. E não era qualquer uma. Era grande, preta, com detalhes cromados que brilhavam com a luz alaranjada. Parecia ter acabado de sair da loja, limpa, perfeita e real. Fiquei olhando do outro lado da rua, incapaz de me mover. Foi quando a porta de casa se abriu. Minha mãe saiu, com o olhar cansado de quem passou horas na janela. Ela me viu e o alívio no rosto dela foi visível, mas durou um segundo. Logo a expressão dela mudou para uma de pura confusão ao ver a moto. Fabiano, que moto é essa? A voz dela era baixa, preocupada. Ela atravessou a rua e veio até mim. Eu não sabia o que dizer. Você ouviu ela chegando? Foi a única coisa que consegui perguntar. Ela balançou a cabeça. Não, eu estava na sala o tempo todo, não ouvi nada. Filho, de quem é isso? Nos dias seguintes, a moto virou o centro das atenções. Meu tio Alexandre foi o primeiro a vir inspecionar, desconfiado. Perguntou onde eu tinha arrumado dinheiro, se eu tinha me metido com gente errada. Gaguejei uma história sobre um sorteio online, uma daquelas promoções que ninguém nunca ganha. Ninguém engoliu, mas ninguém podia provar o contrário. A moto era legal, sem queixa de roubo, tudo certo. Com o tempo, as perguntas diminuíram, a estranheza deu lugar a uma aceitação relutante. Eu finalmente tinha o que queria. Dava meus rolês, sentia o vento no rosto, a admiração dos meus primos, o respeito forçado do meu tio. A moto virou minha identidade. E os 5 anos... Bom, eles começaram a passar. A lembrança daquela noite na viela foi ficando embaçada, distante. Eu me convenci de que tinha sido um sonho, um pesadelo causado pela raiva e pela bebida do aniversário. Era mais fácil acreditar nisso. A vida seguiu, quase normal. Quase. Os primeiros 4 anos passaram voando. A moto já não era novidade, era só parte da paisagem. Eu até arrumei um trampo numa distribuidora, nada demais, mas o suficiente para botar gasolina e sentir que eu não era um completo encostado. A vida tinha um ritmo. Casa, trabalho, uns rolês no fim de semana. Aquele pacto, aquela noite, eu tinha enterrado tão fundo que quase acreditei que nunca aconteceu. Mas quando o 5º ano começou, as coisas mudaram. Começou com o cheiro. De vez em quando, do nada, eu sentia aquele odor de terra molhada com ferrugem. Podia ser no meio do meu turno, no ônibus lotado ou em casa vendo TV. Durava só um segundo e sumia. No início não liguei, mas a frequência foi aumentando, ninguém mais sentia. Eu perguntava para minha mãe: a senhora não está sentindo esse cheiro? Ela me olhava como se eu estivesse ficando maluco. Depois comecei a ver coisas, vultos. No canto do olho eu via uma silhueta alta e fina passando rápido. Na janela de um prédio, no reflexo da vitrine de uma loja. Quando eu virava para olhar direito, não tinha nada. Era só um poste ou uma pessoa qualquer que não tinha nada de estranho. Meu coração batia mais forte, a boca secava, mas eu me forçava a ignorar. Era o estresse, o cansaço. Era o que eu dizia a mim mesmo. A moto, que era meu orgulho, começou a me dar uma sensação ruim. Olhar para ela na garagem me dava um peso no estômago. Parecia um relógio gigante, contando um tempo que eu não queria que chegasse. Pensei em vender, em me livrar dela, mas uma voz lá no fundo me dizia que não adiantaria nada. A moto era só o símbolo. A dívida era minha. Minha mãe percebeu que eu estava diferente, mais quieto, com o olhar perdido. O que você tem, filho? Não dorme direito, mal come? Ela perguntava com a mão no meu ombro. Não é nada, mãe, só tô cansado do trabalho. Eu mentia. A pior parte foi quando a data do meu aniversário de 23 anos começou a se aproximar. Faltando um mês, o terror se tornou constante. O zumbido baixo, aquela estática da voz dele, começou a aparecer nos meus ouvidos quando o quarto ficava em silêncio à noite. Era tão baixo que eu achava que era coisa da minha cabeça, até que uma noite atendi o celular e não havia ninguém na linha. Só aquele chiado seco, arranhado,
Desliguei na hora, as mãos tremendo. Na semana do aniversário, eu já não conseguia mais disfarçar. Estava um caco. E numa madrugada, acordei com sede e fui até a cozinha. Olhei pela janela que dava para a rua e o vi. Lá estava ele, parado do outro lado, sob o mesmo poste onde a moto apareceu 5 anos antes. O terno gasto, o chapéu, a postura errada. Ele não se moveu. Apenas ficou ali, com aqueles buracos escuros no lugar dos olhos virados diretamente para a minha casa, para a minha janela. Fechei a cortina com força, me encolhi no chão da cozinha e esperei o dia amanhecer. Não havia mais como negar. O prazo estava vencendo. O dia do meu aniversário chegou e eu não saí do quarto. Disse para minha mãe que estava doente, com febre. A verdade é que eu estava paralisado. Cada minuto que passava era uma tortura. A noite caiu e com ela a certeza de que ele viria. A palavra pagamento martelava na minha cabeça sem parar. Pagamento, pagamento. E no meio do pânico, uma ideia horrível, distorcida, começou a se formar. Talvez eu pudesse controlar isso. Talvez eu pudesse pagar a dívida do meu jeito. Ele queria um pagamento, não queria? Eu só precisava dar a ele alguma coisa. Uma vida. Não podia ser ninguém da minha família de jeito nenhum. Tinha que ser um estranho. Alguém que não significasse nada. Se eu fizesse isso, talvez ele me deixasse em paz. Não sei dizer se fui eu mesmo que decidi aquilo. Parece que outra pessoa estava no comando do meu corpo. Levantei da cama, fui até a cozinha na ponta dos pés. Minha mãe dormia no quarto dela. Abri a gaveta e peguei uma faca de cortar pão, daquelas com a lâmina longa e serrilhada. O cabo de plástico estava frio na minha mão suada. Saí de casa sem fazer barulho. Eu não fui longe, andei até a avenida principal, a umas 4 ou 5 quadras de casa. Tinha uma daquelas galerias comerciais, com as lojas já fechadas, mas ainda com alguma movimentação de gente saindo do trabalho tarde. Fiquei parado na esquina, o coração batendo na garganta, a faca escondida na manga do casaco. Eu só precisava de uma pessoa, uma qualquer. Foi quando eu o vi. Um senhor de uns 60 anos, saindo de uma portinha que devia ser a entrada dos fundos de alguma loja. Ele caminhava devagar, carregando uma sacola. Era ele. A escolha foi tão aleatória quanto aterrorizante. Atravessei a rua. Eu não corria, não andava. Eu flutuava, como no sonho. Passei por ele e, no desespero, eu me virei. Ele me olhou, a confusão no rosto se transformando em medo, e acho que ele tentou dizer algo, mas eu já estava em cima dele. Foi uma confusão de movimentos desajeitados, o peso da faca na minha mão, de novo e de novo. A única coisa que eu registrei foi a expressão de surpresa no rosto dele antes de cair no chão. Fiquei parado com a faca na mão, olhando para o corpo. Um silêncio estranho tomou conta de tudo por um segundo. E depois, o caos explodiu. Uma mulher gritou. Alguém apontou para mim. Em menos de um minuto, o segurança da galeria já estava ali. E logo depois, o som de uma sirene se aproximando. Eu não resisti. Deixei que me levassem. Enquanto colocavam as algemas nos meus pulsos, uma parte doente de mim sentiu um alívio terrível. Tinha acabado. Eu paguei. Eu passei 2 dias numa cela. Não sei direito o que aconteceu. Me levaram para salas diferentes, fizeram as mesmas perguntas dezenas de vezes. Eu não tinha o que dizer. As imagens do que eu fiz passavam na minha cabeça em loop, mas parecia o filme de outra pessoa. Havia testemunhas, a câmera de segurança da galeria, a faca com minhas digitais. Era o fim da linha, eu sabia. Eu ia passar o resto da vida na cadeia. O mais estranho é que o senhor que eu ataquei não morreu. Sobreviveu por muito pouco, foi o que um dos policiais comentou. Meu pagamento tinha falhado. Então, na segunda noite, a porta da cela se abriu. Um guarda mandou eu pegar minhas coisas, que eram só os cadarços do meu tênis e meu cinto. Ninguém me explicou nada. Me levaram por um corredor, me devolveram meus pertences e me empurraram por uma porta que dava para a rua. Estava livre, assim, do nada. Um papel que me deram dizia algo sobre falta de elementos conclusivos para a prisão preventiva. Uma piada macabra. Eram 3 da madrugada. A rua estava deserta, lavada por uma garoa fina e fria. Eu estava com a mesma roupa do dia do crime, a camisa manchada com um sangue que agora era escuro e seco.
Comecei a andar para casa um zumbi. Eu não senti alívio. Senti um medo profundo, uma certeza crescendo dentro de mim de que a minha liberdade tinha custado alguma coisa. Uma dívida daquele tamanho não desaparece com um erro de burocracia. Dívidas daquele tipo são sempre transferidas. Virei a esquina da minha rua. O silêncio era total. E foi então que eu vi. Havia uma pessoa sentada na calçada, encostada no tronco da árvore que fica em frente à nossa casa. A mesma árvore onde minha mãe às vezes sentava numa cadeira de plástico nos dias quentes. A figura estava encolhida, a cabeça pendendo para o lado. Pensei que era algum morador de rua, alguém dormindo. Me aproximei devagar, o coração já descompassado, a respiração presa. Cheguei mais perto e reconheci o casaco de lã azul que ela tanto gostava. Era minha mãe. Ela estava sentada de um jeito estranho, com as pernas cruzadas como se estivesse relaxada, esperando. O rosto, pálido sob a luz do poste, estava sereno, os olhos fechados. No colo dela, o suéter que ela estava tricotando para mim perfeitamente dobrado. Não havia sinal de violência, de luta, apenas um pequeno furo escuro, bem no meio da testa dela. Um buraco limpo, preciso. O ar não entrou mais nos meus pulmões. O mundo ficou mudo. E então eu gritei. Gritei com toda a força que eu tinha, um som que rasgou a madrugada e a minha própria garganta. Luzes se acenderam nas janelas dos vizinhos, as portas se abriram, mas nada daquilo importava. Ali, olhando para o corpo da minha mãe, colocado em exposição como um troféu, como o recibo de uma compra, eu entendi tudo. O pagamento não foi aceito porque não era suficiente. A dívida continuava em aberto. E para me tirar da cadeia, para me deixar livre, ele cobrou o preço real. O preço que ele sempre quis. O que mais me doeria. Não foi um favor. Foi a cobrança final. Hoje eu ando por aí, livre. Mas eu não sou. Eu sou dele. A moto está na garagem, coberta por um lençol, acumulando poeira. Eu nunca mais a toquei. Às vezes, à noite, eu ouço o chiado baixo no silêncio do meu quarto. Não sinto mais medo. Não sinto mais nada. Apenas espero. Porque eu sei que essa história não terminou. Eu não paguei a dívida. Eu me tornei parte dela. E sei que a qualquer momento, o cheiro de ferrugem vai voltar. A estática vai arranhar dentro da minha cabeça com um novo nome, uma nova tarefa. Ele não vai mais me dar presentes. Agora, eu sou a ferramenta dele. O cobrador. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. E ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.